Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje, no nosso programa, nós temos um convidado muito especial, o Alfredo Tanimoto, ele que atualmente é presidente regional do BNI, e ele vai se apresentar para que vocês possam conhecê-lo melhor. Fica à vontade, Alfredo. Olá pessoal, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Alfredo Tanimoto, eu sou diretor executivo do BNI, o Business Network International, e também sou palestrante internacional, sou diretor da Associação Comercial de Santana de Parnaíba e tento dormir da meia-noite às 6 horas da manhã. Uau, meu Deus. Tem outras tarefas ainda. E várias outras tarefas, expor marido, tudo. Enfim, bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, mas antes dessa pergunta, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da sua trajetória, né, como executivo, para que as pessoas possam se inspirar em você. E aí você fala também um pouquinho dessa transição entre a vida como executivo para a vida do empreendedorismo, que são duas coisas completamente diferentes, né? Exatamente. Bom, eu comecei no Brasil como estagiário na Xerox do Brasil. Aí na Xerox do Brasil tive alguns cases de sucesso, fui promovido. Depois me descobriram na Xerox para a área comercial. Nem sabia que eu iria tão bem na área comercial. Comecei a trabalhar na área comercial, daí eu fiz uma transição de carreira. Eu fui para um grupo de comunicação, 2 jornais em Campinas, a Rede Anguera de Comunicação. Aí lá eu tive um case de sucesso, onde a gente aumentou em 127% o volume de vendas de assinaturas, né, de venda de assinaturas. E esse case ficou famoso. Aí depois eu saí desse jornal, fui contratado por trabalhei na Cor do Brasil antes do jornal. Daí depois eu fui contratado para trabalhar em Tóquio, no Japão, num grupo de comunicação lá, para gerenciar um grupo de comunicação no Japão que tinha jornal, revista, portal da internet, livros, e aí como diretor nacional desse grupo de comunicação no Japão. Aí lá eu fiz uma outra transição de carreira, eu fui para uma empresa de tecnologia, onde eu fiquei vários anos, que era de telefonia internacional, onde os meus funcionários eram de mais de 25 línguas diferentes. Então, Uau. Era uma torre de Babel. A gente ia almoçar, o pessoal ficava todo mundo olhando, assim, porque era muito gente de tudo que é lugar que você possa imaginar. Paquistão, Índia, China, tudo, né? E aí, de lá, eu tenho um caso que a gente vai comentar aqui de um acidente que eu tive também. E daí, quando teve aquele terremoto em 2011, eu falei, vou voltar para o Brasil. Né? Aí eu voltei para o Brasil, trabalhei na TOTS como diretor aqui na TOTS no Brasil até 2011 e depois fui para o BNI, que estou até hoje há 13 anos. E nessa questão, eu acho essa pergunta muito interessante porque para você que está como CLT, trabalhando como executivo ou algum cargo muito relevante nas empresas, ou até mesmo começando agora, você consegue ser um empreendedor dentro da empresa. Começa a treinar o seu empreendedorismo dentro da empresa, porque você vai estar arriscando não o seu dinheiro, mas o dinheiro da empresa. Quem aprovar o seu projeto é porque está jogando e arriscando na sua ideia, no que você acredita. É mais fácil ou não? É bem mais fácil, muito mais fácil, porque o teu salário cai todo mês ali. Pois é. Mas vai do perfil da pessoa, se ela gosta ou não, se ela quer ou não ser o empreendedor, que as palavras vão mudando, mas é o dono do seu negócio, dono da sua vida, dono da sua vida financeira, ter liberdade, assim, liberdade, né? A gente tem liberdade, mas tem muitas obrigações como empreendedor. Mas nessas grandes empresas, eu sempre tive projetos fora da caixinha, onde eu tinha que saber vender bem o projeto, mostrar números, essas coisas, e arriscar nesses projetos com o dinheiro deles. Muitos deram certo, mas também muitos deram errado. Já levei muita bronca, mas o que fez eu crescer nas empresas foi exatamente esse empreendedorismo dentro da empresa. Intraempreendedorismo que eles Exatamente. Falam. Só que daí chega uma hora que você está tão já, não é esperto, mas já tão experiente nessa parte de criar projetos, investir, analisar se está dando certo, resultado, etc., que você fala assim, poxa, agora eu posso investir com o meu dinheiro e sair fora e ser empreendedor, que é a grande libertação. Mas é importante que as pessoas saibam que não é porque você é CLT que você está preso. Não, ali é um laboratório maravilhoso.
para você pegar treinamentos. Quem trabalha em multinacional, muito treinamento, muita informação, muita coisa nova que vem do exterior, sabe? Então a gente é privilegiado nessa parte, que quando você está como empreendedor sozinho, você precisa bancar os seus cursos, né? Ir atrás das informações. Tem tanto acesso a essas questões mais globais, muitas das vezes, né? Porque você muitas das vezes é o equipe, né? É você e mais uma pessoa no máximo. Quando E aí, você está começando um negócio. Exatamente. E com o algoritmo da internet, né, das redes sociais, começa a vir muito... tanta informação que você não sabe ali o que é certo, o que é errado. E o teu trabalho para filtrar isso é muito grande. Nessas grandes empresas, existe toda uma hierarquia para chegar nas estratégias que a empresa vai adotar ou não, que já filtra para a gente o que é relevante ou não na nossa empresa e na nossa área ali, né? O seu projeto ali de atuação. Exato. Agora, quando você está sozinho, você está num mar de você não é comercial, você tem que ser comercial. Né? Exatamente. Vai ter que se você não sozinho. é analítico, você tem que se tornar uma pessoa analítica. Todos os perfis, todas as soft skills você tem que ter sozinho. Exatamente. É mais desafiador. E aí, como que foi para você? Você hoje empreende? Empreendo. Eu empreendo no Beni. O Beni é uma franquia, então eu sou um representante, um franqueado aqui da região. Então eu tenho que fazer toda a minha gestão financeira, eu tenho que ir atrás de membros, etc., para fazer parte dos grupos de negócio que nós temos aqui na região, que são 12 grupos de empresários, entre Alphaville, Osasco e Granja Viana, toda a região oeste de São Paulo aqui. Estamos em franca expansão, vamos abrir mais 10 grupos na região. Então eu tenho que fazer toda a minha gestão, desde redes sociais. Apesar de ter esse filtro dentro da nossa organização que é global, sim, eu também tenho que fazer local na minha região. Então existe essa demanda. Eu também dou palestras profissionalmente, né, sobre a minha história de superação, e agora estou iniciando um curso de superação que eu vou fazer aqui na nossa sede de Alphaville. Uau! E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né, que é o tema desse livro? É o tema desse livro. Aqui, ó, vou ler para vocês, gente. Tudo começa na última onda. Para vocês verem. Queria que você desse um spoiler aqui pra gente sobre o que aconteceu e como que você leva essa superação para o mundo dos negócios. Exatamente. Bom, tudo aconteceu no dia 16 de agosto de 2008. Eu sou surfista desde os 13 anos de idade. Apesar de ser família japonesa, conservadora, eu tinha esse meu lado, né, radical. Né? Eu gosto de emoção, não gosto de coisa normal. E aí eu comecei a surfar desde criança. E quando eu estava no Japão, eu sempre, quando eu vejo que eu estou ficando na zona de conforto, eu crio alguma coisa para sair. Ou seja, quando está ficando chatinho, eu invento uma coisa nova com mais adrenalina ainda para fazer. Agora estou inventando esse curso que eu vou dar de superação. Estava tudo tão bem, mas estava muito bom que estava estranho. O empreendedor não pode ficar na zona de conforto. A gente acha que agora estou bem, estou estabilizado. Não, aí cuidado. Se você ficar na zona de conforto, você vai cair e, sabe, não está vendo. Quem está parado, não está parado, ele está caindo, né? Porque o mundo está em movimento. Bom, aí lá no Japão, depois de 3 anos que eu estava lá, comecei, né, a surfar, conhecer os lugares e tal. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero ser surfista de ondas gigantes. Ela falou: filho, não, cara, você tá louco, volta pro Brasil, faz muito tempo que você tá aí, não sei o que lá. Eu: não, mãe, eu quero. E aí eu comecei a surfar ondas gigantes. E num belo dia, no dia 16 de agosto de 2008, na minha última onda, por isso que tudo começa na última onda, eu pulei da onda para sair, que estava muito grande, ela ia fechar. Aí eu pulei e na hora que eu entrei na água, passaram uns 3, 4 segundos que eu mergulhei, eu bati a cabeça no fundo do mar e eu quebrei o pescoço, 2 vértebras, a C6 e a C7. Meu corpo parou de funcionar daqui para baixo e eu fiquei embaixo da água só piscando os olhos. E eu, sabe, passou um filme de milésimos de segundos na minha cabeça. Falei: eu amo tanto viver, eu tenho que chegar vivo na areia, não vou morrer, eu tenho que me acalmar. E aí eu fiz várias técnicas sozinho, sem ter contato nenhum. Quando eu falo as coisas, os especialistas vêm falar para mim: você fez auto-hipnose, você fez isso, você fez aquilo. Então. Mas não, eu fiz, mas eu não sabia que existia isso. Não sabia que era isso. Exatamente. Eu fiz, mas não sabia o que era. E nem tinha tido contato. Quer dizer, está tudo dentro da gente. Sim. O nosso corpo, nós como seres humanos, nós somos iguais, assim,
fisiologicamente, né? Nós temos todas as capacidades que eu tenho, você também tem, é que está guardado numa caixinha que às vezes a gente só utiliza nesses momentos, num acidente, por exemplo, ou em algumas negociações, alguns acontecimentos da vida, que a gente tem que aflorar essas coisas, né? Então, toda essa minha experiência, fui militar também um tempinho, de sobrevivência, o mundo dos negócios, esperteza, rapidez, agilidade, raciocínio rápido, essas coisas, tudo isso juntou para que naquele momento, embaixo da água, eu sem mexer, o meu corpo inteiro só piscando, eu falei, eu preciso sair vivo da água, porque a hora que eu chegar na areia, os salva-vidas eles vão me pegar assim e vão terminar de quebrar meu pescoço. Então eu tenho que avisar que foi o pescoço. Então, que tava... Na hora fez um barulho e parou de funcionar tudo. Ah, sim. E aí eu falei, quebrei o pescoço. Porque tem um caso no Brasil do surfista Taiyu que quebrou e não voltou mais a andar, sabe? Então eu falei, puxa, foi igual o caso do Taiyu. Aí eu peguei e falei, cara, eu amo tanto viver, mas eu amo muito estar vivo. Não é dinheiro, não é status, nada. Eu gosto de estar vivo. Estar aqui, para mim, é estar vivo. Sim. Curtindo esse momento que a gente plantou, fez o bem, né? Numa praia, por exemplo, eu sempre falo assim, é engraçado, na praia a gente pega a mangueira e joga água gelada, assim, acha uma delícia, né? E aqui em São Paulo, por que a gente não faz, né? Então, assim, nesses momentos você se conecta realmente com a vida, né? Sim, E eu amo muito viver com intensidade a vida, né? Daí eu falei, não vou desistir não. Aí fiz algumas técnicas que eu conto no meu livro e vou passar no curso também, para ficar calmo naquele momento. Eu não sei como, eu tenho alguma coisa na minha cabeça que eles vão descobrir agora. Eu vou fazer um curso para ser treinador que eles vão descobrir agora. Eu tenho uma coisa na minha cabeça que a dor, medo, essas coisas eu consigo abstrair. Eu fui para o Havaí agora, ano passado, em novembro. Eu falei, cara, Havaí é o ícone do surf, da história do surf mundial. Falei, vou fazer uma tatuagem lá. Aí eu fiz uma tatuagem aqui, e o pessoal falou que dói pra caramba aqui. E aí eu cheguei lá, falei, já sei que vai doer, vou ficar quietinho, vou relaxar, eu vou me concentrar e não vai acontecer nada, né? Aí eu relaxei tanto, minha irmã tá gravando, que eu ronquei dormindo lá. O cara fez a tatuagem, só acordei quando tava pronto. E o medo da tatuagem? Sumiu! Então essas coisas que fazem mais de 10 anos que eu dou palestra, para grupos pequenos, não sou um palestrante famoso, já dei no exterior, tudo, mas tem algumas ferramentas muito poderosas aí dentro que nem eu sabia que eu tinha, né? Então chegou um momento, agora faz 10 anos que eu dou palestra, que está na hora de montar alguma coisa melhor ainda para as pessoas, porque eu já tenho casos de cura de câncer, depressão, de ansiedade, de evitar suicídio, por esse amor pela vida, querer viver e essas técnicas assim da gente se conhecer e ser um ser humano cada vez melhor. Então, esse livro ele conta basicamente a sua história, ele traz algumas ferramentas, como que é? Traz algumas ferramentas, né, que eu falo na palestra, daí aqui traz mais a fundo de como eu pensava, como eu pensei naquele momento, o que eu pensava sobre tal assunto, em tomar certas atitudes. Uma das coisas que eu falo, por exemplo, é o poder da decisão. Se você quer alguma coisa e você não está decidido, você não vai. Não existe assim, eu tenho 50% de chance de dar certo nesse projeto ou não. Eu não penso assim. Eu falo, eu vou me decidir, vou analisar, vou conceber esse projeto, ou essa estratégia, ou esse produto, e eu vou me decidir se vai dar certo ou não. Não é percentual de chance para dar certo ou errado. Eu quero que dê certo. Então eu posso mudar o caminho, mas eu não mudo o destino, né? Então eu passo isso, que é o poder da decisão. Se você está decidido realmente que quer fazer alguma coisa, que vai conseguir, né, você não tem dúvidas, nem 0,0001% de chance que vai dar errado. Então isso aí foi a principal coisa que eu decidi, no momento que me tiraram da água, Você conseguiu nada? Eu fiquei quase 8 minutos embaixo d'água. Nossa. Por quê? Não mexia nada. Com risco de afogamento. Aí estava com a prancha amarrada. Mas no livro eu conto também que eu vi uma matéria na BBC de Londres que mostrava um indiano que acorrentavam ele dentro de uma caixa de acrílico
né? E ele ficava cerca de 30, 40 minutos embaixo da água. Aí quando tirava a corrente, ele saía, aquele indianozinho magrinho de yoga, sabe? Parecia uma aranha saindo dentro do acrílico vivo. E aí o pessoal ia entrevistar e falava, cara, como é que você fica 30, 40 minutos embaixo da água e não morre? Aí ele falava que através do yoga e meditação, ele controlava as batidas do coração. Aí naquele momento, eu tinha visto aquela entrevista, naquele momento eu falei, preciso controlar as batidas do meu coração, para não consumir oxigênio para chegar até a areia. Então, enquanto eu estava no processo de tomar caldo embaixo d'água, né, e vinha outra onda, às vezes eu passava na superfície, eu respirava, guardava oxigênio, fiquei calmo, parecia que eu estava respirando embaixo d'água. Eu lembro de tudo, até eu chegar e falar para o salva-vidas. E aí eu fiz esse processo, meu coração começou a bater bem devagar, tum, tum, tum. Aí que os caras falam que é auto-hipnose, não sei o que lá e tal, que a gente vai estudar a fundo agora, para poder passar para as pessoas, né? Aí eu fiquei um tempo, uns quase 8 minutos, acho que foram 8 minutos até chegar na areia. Quando eu comecei a me afogar, aí chegaram os salva-vidas, deu tempo de eu falar, olha, meu pescoço, eu quebrei o pescoço. Aí eles me resgataram da forma correta, me colocaram dentro de na ambulância. Da ambulância eu fui de helicóptero até o hospital, fizeram os exames, e eu lembro que eu cheguei na enfermaria, tinha lá a radiografia, com 2 vértebras quebradas. Eu falei, nossa. Aí ele olhou para mim e falou assim, você só tem 2% de chances de voltar a andar. Nossa. Só que como eu estava em outro país, gente, palavra tem poder. Palavra tem poder. Então tomem cuidado no que vocês acreditam, no que falam para vocês. Filtra. Essa é uma técnica que eu faço também, que estão estudando o nome da técnica aí, porque assim, você fala uma coisa, eu escuto do jeito que eu quero. Então, quando ele falou, você só tem 2% de chances de não andar, a sorte que eu estava no Japão, eu traduzi na minha cabeça, você só tem 2% de chances de não andar. Aí eu, sabe aquela loucura do desespero? Porque ele falou assim, você só tem 2% de chance de voltar a andar. Eu traduzia para mim, você só tem 2% de chance de não andar. E eu agarrei a essa verdade. Entendi. Tanto é que no Brasil eu nunca fui nenhum... Você interpretou de uma outra forma. Claro. Eu peguei a minha verdade, na verdade dele eu então, filtrei. A interpretação é algo muito importante, né? A escuta, o que você quer escutar não pode ficar na sua cabeça. Sim. Então, se você está com medo que vai ficar na sua cabeça, escuta ela diferente. Escuta ela diferente. Quando as pessoas falam, não vai dar certo, veja sair da boca da pessoa, vai dar certo. Tipo assim, sabe? Ressignificar aquilo que você está ouvindo, né? É. Por quê? Isso te ajudou e salvou a sua vida. Isso, né? que salvou a minha vida. Por quê? Eu acredito que se tivesse sido no Brasil, eu não fui nenhum médico no Brasil ainda. Hoje eu posso ir, porque eu já estou muito bem decidido, que eu estou bem, você viu, eu cheguei andando normal, tenho minhas dificuldades, tenho algumas sequelas. Faz quanto tempo isso? Foi em 2008. Então, tenho minhas sequelas ainda, tudo, mas eu ando para cima e para baixo, larguei as muletas aqui no Brasil e, sabe, estou cada vez melhor, mas se eu chegar aqui no Brasil, for fazer uma consulta médica, o cara fala assim, você vai começar a piorar, é certeza que se eu deixar entrar na minha mente, eu vou começar a piorar. Uau. Na minha cabeça ainda, eu vou melhorar mais. Cocriação, né? Você cocria uma... Cocriação. E a gente, engraçado que quando a gente fala de cocriação, a gente faz de uma forma tão natural para as coisas negativas. E por que a gente não faz isso com as coisas exatamente. positivas? Eu sempre fiz ao contrário, eu sempre fiz as coisas positivas. Entendi. Eu fui isso sem ter feito hipnose. Sem ter feito curso de PNL, nada. Eu já fazia uma habilidade isso. natural, legal. Porque eu sempre sonhei muito. O tema da minha palestra é qual o tamanho dos seus sonhos. Eu sempre sonhei muito. E sonhar é cocriar. Se você entender o processo de cocriação, o que eu faço, sonhar é cocriar. Porque o futuro ele não existe, a gente que cria ele. A gente pode criar um futuro do jeito que você está vibrando agora. Ai, não vai dar certo as coisas. Ai, o Trump assumiu agora. Tipo assim, sabe aquelas pessoas olha como é sério esse negócio. Por exemplo, a pessoa vai tirar um visto para os Estados Unidos agora. Aí, o Trump assumiu eu não vou conseguir. Sendo que tem todos os pontos qualificáveis para conseguir o visto. E ela fala, já não vou conseguir. Chega lá na frente, ela olha para a mulher, ou para a pessoa que está entrevistando, já passa aquela coisa ruim, a pessoa já fala, esse aí quer imigrar. E eles fazem leitura, né, corporal. Aí seu total. corpo está falando que você está... Com medo. Com medo, tá? exato. Quem deve, teme. Sim. Mas só você não está devendo.
Então você não precisa chegar lá com cara de que está devendo, que, ai meu Deus, eu não tenho qualificação para pegar o... Claro que tem, qualquer um tem. Sim. Entendeu? Só preencher os requisitos básicos ali. Eu vi empresários com medo de tirar visto. Eu falei, como que você vai estar com medo de tirar visto? Sim, eu vi empresários reprovando por conta do que eles criaram, do que eles estavam vibrando naquele momento, né? E acontece. Você vê, Sim. preenche todos os requisitos e por algum motivo ele pega, às vezes por causa da cara de medo, o cara suando, tremendo, gaguejando. Sim, entendeu? exato. Então, assim, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A gente tem que saber acreditar no que nas decisões que a gente toma na nossa vida. Ah, você quer tirar o visto? Então toma uma decisão. Vá com a certeza que você vai conseguir. Né? Então, todo esse processo a gente vai abordar, eu abordo no livro, mas também a gente vai abordar como é que se faz isso no dia a dia. Conta um pouquinho como que vai ser esse curso, qual que vai ser a metodologia que você vai aplicar, conectando com essa questão da sua aspiração, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor. Eu acredito muito assim que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, né? Eu conheci uma pessoa que me apresentou para o Masaru Ogata. O Masaru Ogata, ele junto com o Arita e o Tadashi, eles trouxeram o Imersão, esse Leader Training, para o Brasil, na década de 80. E até hoje é um curso fantástico. Ainda eu fiz, mudou minha vida depois que eu fiz esse curso de imersão. Minha carreira, minha vida mudou muito para melhor, assim. E aí eu acabei conhecendo ele, né? E eu falei para ele assim, cara, eu acho muito engraçado, por que 3 japoneses são as referências de LT do Leader Training no Brasil, sendo que japonês não é uma referência de pessoa emocionalmente forte, né? Não é assim, ele é mais sério, né? Não é uma referência, mas a técnica, né, o estudo, né, que eles pegaram, esse curso, esses métodos, dão muito certo com qualquer pessoa, né? E aí ele falou assim, Tanimoto, está na hora de montar o seu curso, nós vamos te ajudar, nós vamos montar o seu curso de superação com base na sua história, mostrando para as pessoas as técnicas aplicadas que você fez sozinho, sem saber, e que você pode ensinar para as pessoas, porque você é prova viva disso. Por exemplo, às vezes, eu estava ficando chato, eu estava com um colar cervical, não mexia daqui para baixo. Aí, cara, era eu pensar, meu nariz está coçando, eu já estava chato, sabe? Tem que pedir as coisas para os outros? É um saco pedir as coisas para os outros. Aí a ponta do meu nariz começava a coçar. Aí eu, não conseguia mexer o braço, nada. Chegava até mais ou menos aqui assim, não conseguia coçar meu nariz. Aí eu falava assim, vai parar. Isso aqui não vai ficar coçando a noite toda. E eu não vou pedir para ninguém vir coçar meu nariz. Né? Que é um saco ficar pedindo as coisas para os outros. Aí eu ficava me concentrando, eu falava assim, vai passar, vai passar. Então, tá vendo? É o poder da sugestão. O teu nariz aí em casa, até o meu coçou. É claro, é sugestão da nossa cabeça. Pois, gente, aí, que legal. Aí eu parava assim, eu falava, vai parar. Aí ficava, coçava mais, até o ponto de eu quase gritar. Aí começava a parar. Eu falei, aí, tá vendo? Tá vendo como a gente consegue controlar? Então, por exemplo, a dor. Ou quando eu ia fazer ressonância magnética, que você vai naquele tubo lá para baixo, assim, né? Eu entrava, a primeira vez que eu entrei lá, eu comecei a ficar com falta de ar. Eu falei, nossa, que apertado aqui em cima. Então, sua superação não foi só durante o fato, foi também na sua recuperação. Né? Eu levei 3 anos para dar os primeiros passos de muleta. 3 anos fazendo reabilitação, eu ficava na cama, mas foram 3 anos de segunda a sábado, 4 horas por dia, fazendo reabilitação. Nunca faltei um dia. O dia que meu motorista bateu o carro, eu chamei um táxi acessível e me levaram lá para... Eu já cheguei na reabilitação no horário certo. Então, só que nessa jornada, que eu conto no livro, assim, as coisas que aconteceram, que eu criava na minha mente para conseguir mexer algum músculo, mexer um dedo, mexer as coisas, começar a voltar a ter a fazer xixi. Eu não conseguia fazer xixi, eu tinha que passar sonda 4 vezes por dia. E eu ficava tentando lembrar como é que era a vontade de ir no banheiro, qual o processo. Você sabe quando você vai correndo, chega lá e... O que você faz? A gente faz tão naturalmente que a gente não pensa. Eu tive que reaprender, conversar com o meu corpo, uma coisa que eu faço muito, eu conto no livro, é entender o que meu corpo está falando para mim e eu conversar com ele. Eu converso com o meu intestino às vezes, falo, poxa, estou te acelerando muito, né? Relaxa, você tem seu tempo, porque eu fico com dificuldade daqui para baixo, ainda em alguns músculos, é engraçado. Esse lado inteiro aqui, os músculos são mais fracos do que esse daqui.
a condição motora também. Então, assim, às vezes eu deito e falo assim para o meu intestino, falo, tá bom, estou te exigindo, relaxa, faz no seu tempo, eu espero, te respeito, mas me ajuda, amanhã tem reunião, essa semana vai estar corrida, né, vai me ajudando aí, eu vou te respeitando, porque senão ficava mais tenso ainda. Isso acontece muito. E engraçado que você falou, né? Você poderia ter desistido da vida. E é uma opinião minha. Eu sempre acho que muitas pessoas na pandemia morreram por inibição mais do que a questão da doença em si. Exatamente. Porque muita gente pegou Covid, muita gente... Mas o que fizeram pessoas morrer e pessoas não morrer, entende? Fico muito com esse pensamento de tipo, eu acho que algumas pessoas morreram por conta da inibição. Se entregaram ao medo de morrer e acabaram. Eu tenho certeza absoluta, sabe por quê? Esse táxi acessível que eu peguei, ele falou assim, o médico falou que eu não ia mais mexer a minha perna direito. E eu acreditei, eu não mexia. Aí um belo dia eu resolvi tentar mexer e mexeu. Então assim, se alguém chegar, você pegou Covid, cara, você vai morrer, se você acreditar, você vai morrer. Pode ter certeza. A mente vai criando, por exemplo, você ficou com falta de ar agora, ai meu Deus, agora vai começar, vou ter que ser entubado, não sei o que lá. A nossa mente cria essas situações, assim como cria para o outro lado. Fala, não, estou respirando melhor, calma, é só 3 dias, 4 dias vai passar, estou aqui, vai melhorar, vai passar a fase ruim, vou voltar ao normal. Tanta gente, aí que vai a mente, né? Tanta gente sobreviveu à Covid. Sim, exato. E se você for, ai não, vou morrer, vou ser estatística de morte, já vou morrer por causa da Covid. Aí é a questão da decisão. Você decide, você vai morrer ou vai... Você gosta de viver? A gente teve então? parada, né, respiratória. Você não Entubado, sabe se é do coração UTI, ou se foi do medo. Exatamente. Porque é um pavor, um pânico. Sim. Você entra num estado... Se eu estivesse embaixo d'água, se a vida não me preparasse para aquele momento, ali eu ia morrer, ia me entregar. Porque debaixo d'água, sem respirar, sabendo que você tinha quebrado o pescoço, você não conseguia botar nem o dedo no nariz para a água não entrar. Foi muito autocontrole. Sim, então, assim, porque eu queria viver, eu falei, eu vou conseguir sim sair vivo da água. Então... Perfeito. Então, se você quer saber mais sobre essa história, ele vai deixar ao final o Instagram, as redes sociais, para que vocês possam acompanhar e ter acesso a mais informações, né? Agora, caminhando agora para o final, a última pergunta sobre o networking, porque você falou sobre o BNI, a gente acabou entrando em outros pontos também muito importantes. O que representa o networking para você? E o quanto você acredita que o BNI pode contribuir para o sucesso de um negócio? Eu vou começar lá do início, quando eu voltei para o Brasil, ainda de muletas, com muita dificuldade de andar. E aí me convidaram para uma reunião, e era sinistro, assim. Olha, uma reunião de empresários. Eu tinha ido numa reunião de rodada de negócio e voltei meio frustrado, que eu falei, poxa, eu falei a noite inteira, ainda tive que subir uma escada enorme, porque para mim era difícil descer a escada, sentado lá, falei a noite inteira e não tive nenhum lead qualificado daquele monte de gente que estava lá. Aí uma pessoa na mesa falou assim, eu quero te convidar para uma reunião de uma organização americana de networking profissional, que a gente se reúne aqui na Paulista, tem 3 grupos no Brasil. Eu, que legal, deixa eu ir. Aí eu fui na mesma semana. Ela falou assim, mas é cedo, viu? Começa às 6h30 da manhã. Eu falei, nossa, que estranho, nunca vi reunião começar às 6h30 da manhã. Aí eu peguei e fui, de curioso, né? Aí eu cheguei lá, nossa, todo mundo alegre de manhã, 6h30 da manhã, e o pessoal chegava às 6. Eu como convidado, eu chegava às 6h30. Era no hotel, a gente tomou um café da manhã lá, e depois sentamos e começou uma reunião que eu falei, que isso, cara, isso é muito lá de fora. Quando eu voltei para o Brasil, eu senti que eu tinha voltado 20 anos atrás. Porque eu morava em Tóquio, 11 anos morando na principal metrópole tecnológica e à frente de tudo do mundo. E quando eu cheguei lá em 2000, tudo já se pagava com cartão de aproximação. Tudo. 2000. Táxi, loja de conveniência, vending machine na rua, você aproximava, pagava tudo com isso aí. O táxi, o metrô, tudo. E aí, só pegava a carteira e encostava. E já tinha no celular. 2000. Aí eu cheguei no Brasil. Tá. Quando que a gente começou a usar cartão de aproximação? No pós-pandemia, 2020. Isso. 20 anos de diferença. Sim. Então, quando eu voltei para o Brasil,
eu olhei e falei, nossa, o Brasil está 20 anos atrasado em tanta coisa, em educação, tecnologia, tudo. Aí eu caí dentro do BNI, eu falei assim, gente, isso está 10 anos à frente do que eu vivi no Japão. Isso é muito inteligente, você usar da credibilidade do outro, da rede de contato do outro para receber referências de negócios. Eu achei incrível. Eu falei, cara, e outra, está no mundo inteiro. 80 países hoje, na época era 35 quando eu entrei. E só tinha 3 grupos no Brasil. Hoje nós somos 300 grupos no Brasil. Nós fechamos negócios, nós criamos grupos de empresários para um indicar o outro, né, nas suas especialidades. E primeiro a gente está preocupado em ajudar, porque é ajudando que se recebe. Porque a pessoa fica com um senso de gratidão e querer devolver para você uma outra referência de negócio. Porque é proibido o comissionamento. A gente se referencia não por dinheiro, mas eu quero que a tua empresa cresça e você vai querer que a minha empresa cresça respeitando os tickets. Se for um cartucho de toner, né, uma consultoria de imagem, qualquer um tem o seu ticket que é valioso para a sua empresa. Né, e a gente quer que você tenha mais clientes. Eu sempre falo que no mar, quando a maré sobe, sobe todos os barcos. Então, se subir para todo mundo a maré, está ótimo, cada um no seu barquinho, cada um no seu quadrado, sabe? E cresceu tanto o BNI, e com essa visão que nós temos sempre há 10, 20 anos à frente de qualquer empresário normal, no mundo, aqui, seja aqui, em qualquer lugar, porque a gente tem muita informação que vem do mundo inteiro para a gente sobre empreendedorismo, tendências, etc. Né? Então a gente se reúne para fazer o bem um ao outro. Se eu descobrir que tem algum comissionamento no grupo, a gente já desliga o membro. Porque a nossa principal filosofia chama-se Giver's Gain. Giver, né, o ER no final, giver é o que dá, o doador, gain é ganho. Então, primeiro é contribuir para ganhar. Né? Com certeza, se você contribuir bastante, você vai ter muito retorno. Então, quanto mais você ajuda, mais você recebe. Onde o menos é mais. As pessoas, quando eu comecei no Brasil, BNI, nós éramos 3 grupos só. Tinha 150 membros no Brasil. Hoje são 15 mil membros, 15 anos depois. Então, cresceu muito. E vai crescer muito mais ainda. A gente está engatinhando o Brasil ainda. Por quê? É difícil você explicar. Está em quantos países? Está em 80 países. É difícil você explicar para as pessoas que primeiro você tem que se preocupar, no mundo dos negócios, principalmente. Sim, é. Que eu vou te dar uma indicação de... Então é um princípio bíblico, né? Ou de qualquer... Plantar para colher, né? É dando que se recebe. Sim. Você vê que é voltar às bases de uma sociedade, valores, do bem, dos valores, princípios. E dá certo. E dá certo. Tanto é que é bíblico. É de muitos 1000 anos atrás já se fala nisso. Então, é difícil hoje no mundo dos negócios, ainda mais no Brasil, que é um país difícil de ter sucesso, por uma série de fatores. É um país novo também. Nos outros países é muito mais fácil que no Brasil. Já tá tudo, a sociedade já está rodando bonitinho. Aqui é difícil demais, e você explicar que você vai gerar um negócio para o outro de R$1 milhão, o outro vai embolsar R$1 milhão e você não vai embolsar nenhum centavo, é essa mudança de chave que faz você prosperar na vida. Sim. Poxa, ver o outro bem, a empresa do outro bem, e ele vai me ajudar no meu negócio. Quando o nosso relacionamento não é baseado em dinheiro, ele vai dar certo pro resto da vida. Agora, se for dinheiro, uma hora vai dar problema. Pois é. Bom, um tema muito importante, muito interessante. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais, seus contatos, para que as pessoas possam te conhecer melhor, conhecer o seu curso, saber um pouquinho mais sobre como entrar no BNI, ingressar no BNI. Fica à vontade. Maravilha. Minhas redes sociais é Alfredo Tanimoto no Instagram. Nosso site, nós temos BNI em quase todas as capitais já, são 19 capitais mais Distrito Federal. É mais fácil acessar o bnibrasil.com.br. E eu sou responsável por essa região que começa em Cajamar, Cajamar, Santana de Parnaíba, Barueri, Osasco, Jandira, Carapicuíba, Itapevi, aí descendo lá, Tabuão,
Cotia, Vargem Grande, vai até Juquitiba lá embaixo. Então, aqui toda essa região, se você quiser fazer negócios bons e melhores negócios aqui nessa região, nós temos grupos para oferecer para todo mundo. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para obter mais dicas valiosas como essa que nós vimos no nosso programa de hoje. E te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.